Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Nós vamos falar aqui sobre vencendo a crise, ideias positivas que ajudarão você a superar os desafios desse momento. No final dessa apresentação, eu tenho um presente para você, que vai de encontro ao compromisso do Grupo Caproni e com aquilo que acreditamos. Para iniciar essa apresentação, eu quero te pedir um favor. Imagine que você está lá no Porto de Santos com a sua família e que vocês estão entrando nesse transatlântico, que é um dos maiores e mais luxuosos do mundo. O objetivo de vocês é ir até o mar Mediterrâneo para fazer um cruzeiro. Dentro desse transatlântico, vocês conheceram pessoas diferentes que estão ali, algumas felizes, outras nem tanto assim. Lá ia tudo bem, só que de repente o mar ficou rebelde, vieram ondas gigantescas, uma tempestade que escureceu o céu, e esse navio balançou perigosamente. O capitão do navio, então, deu para vocês a seguinte ordem: todos voltem imediatamente para os seus camarotes e fiquem lá dentro, porque a partir de agora vocês estão em isolamento social por um tempo indeterminado. O que nós temos aí? Tudo estava tranquilo, ia bem. De repente, veio a crise, que fez com que o navio balançasse perigosamente. E o que é uma crise? Esse é o primeiro conceito que nós precisamos trabalhar aqui. Crise quer dizer ruptura do equilíbrio existente. Tinha um equilíbrio, veio a crise e fez com que esse equilíbrio desaparecesse. A boa notícia que eu tenho para você é que, com o tempo, a força que gerou a crise tende a ser anulada e um novo equilíbrio é restabelecido. Por que eu sei disso? Isso acontece em todas as crises. O mundo até agora já viveu inúmeras crises e sempre foi assim. Nesse momento, nós estamos vivendo três crises sobrepostas. Nós temos a crise da saúde, que tem a ver com vírus. Eu não vou falar disso aqui, porque isso basta você ligar a televisão, basta você entrar na internet, que se fala sobre isso o tempo todo. Dizem que tem também, logo atrás dessa crise, uma crise econômica, que também não é o foco aqui da minha conversa com você. Eu quero falar com você sobre a crise do medo. Enquanto que a crise da saúde, da economia, ainda aqui para mim, nesse momento, graças a Deus, está num horizonte um pouquinho mais distante, a crise do medo está aqui, dentro de nós. Se você olhar para você mesmo e se perguntar, destas três crises, qual que é a que mais incomoda você nesse exato momento? Perguntar para as pessoas da sua família, para os seus amigos e conhecidos. Você vai ver que um ou outro vai falar, sim, eu me preocupo muito com a crise da saúde, o outro sim, com a crise da economia. Mas praticamente todos, ou a imensa maioria, vai falar que a crise que mais está pegando nesse momento é a crise do medo. E é sobre a crise do medo que eu quero falar com você. Por quê? Porque o medo é uma emoção que paralisa a pessoa, que tira dela toda a inteligência que ela tem. No momento que você mais precisa da inteligência, você fica sem ela na presença do medo. Eu queria que você parasse e pensasse aqui um pouquinho comigo. Qual é a sua área de influência? A minha área de influência, a sua área de influência, a área de influência dos seus amigos, dos seus familiares. Pare e pense. Não é você quem comanda esse navio. Quem comanda esse navio são os líderes mundiais ou nacionais. Podemos falar, por exemplo, apenas a título de exemplo, por bem ou por mal. Quem comanda essa crise e esse navio lá na Alemanha é a Angela Merkel. Nos Estados Unidos, o Donald Trump. E no Brasil, o Bolsonaro com a sua equipe. E você? Onde é que você pode atuar para ajudar na superação desse momento? Dentro, evidentemente, da sua área de influência. E a sua área de influência é o camarote, onde você e a sua família, nesse momento, estão em isolamento social. Eu queria lembrar para você que por trás de um profissional da saúde existe um ser humano. Agora é a hora de falar
sobre esse ser humano. E esse é o nosso objetivo nessa conversa, ok? Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar rapidamente aqui para você. Eu fui professor de Química durante 20 anos, eu também me graduei na odontologia, eu graduei em Administração de Empresas, fiz pós-graduação em Marketing, pós-graduação em Psicologia, especialização em redes e franquias na área de saúde. E fui também professor da Universidade Federal de Odontologia por 2 anos, ok? Nesse momento, nessa apresentação, eu vou focar com você mais aquilo que eu aprendi no pós-graduação de Psicologia. Eu criei também o Grupo Caporani em 1993. Eu sou professor do curso MBA com parte de Gestão de Mercado para Consultórios e Clínicas com consultoria personalizada, incluída já há 25 anos. Escrevi também esse livro que está aí, Valor Agregado, que já está na 5ª edição. Ele foi traduzido para o inglês e para o espanhol. Ele está disponível na App Store. E ele foi o primeiro livro escrito no mundo sobre gestão de mercado para consultórios e clínicas. É um best-seller que foi feito o lançamento dele no mundo inteiro. E esses 3 livros, hoje, fazem parte da Biblioteca Central da Rádio Universo, lá em Cambridge. Esse livro é uma referência de gestão de mercado para consultórios e clínicas na biblioteca das principais faculdades da área da saúde, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, em Portugal, no Brasil e demais países da América Latina, em torno de 50 países. Há 20 anos atrás, eu levantei de manhã com a ideia de escrever um livro sobre gestão e mercado para consultórios e clínicas. E eu me senti extremamente emocionado 2 vezes na minha vida em relação a esse trabalho. Foi quando o meu livro foi para a Universidade Harvard e hoje. Um momento tão especial, único e que vai ficar marcado na nossa vida durante todo o restante dela, que eu espero que seja muito longo. Muito obrigado. Bem, já nos conhecemos. Eu queria agora voltar com você um pouquinho no tempo. No Egito Antigo, 1000 anos antes de Sócrates. Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Até Cristo, nós temos 2000 anos. Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo. Então, 2000 mais 400, 2400 anos. 1000 anos antes de Sócrates, nós estamos falando, então, de 3400 anos para trás. Pois é, lá os sábios da época se reuniram e tiveram nessa reunião o objetivo de deixar para a humanidade um legado. E deixaram 2 pérolas para nós, para todas as gerações que vieram a partir dali, inclusive a nossa. O primeiro legado: a verdade está no equilíbrio. Toda vez que você avaliar uma situação, num contexto qualquer, quer seja de crise ou não, se o fato for apresentado para você fora da região ou da zona de equilíbrio, possivelmente ele não corresponde à verdade. O meu pai, que está com 95 anos, quando eu tinha 5, 10 anos de idade, ele falava sempre assim para mim, e eu guardei isso. Roberto, o diabo não é tão feio quanto se pinta, mas é o diabo. O que eu interpreto com esta colocação do meu pai? Nessas crises que nós temos aí, elas não são tão graves como querem dizer aqueles que são os pregadores do Apocalipse, e também não é, evidentemente, uma coisa simples. Vendo essa situação com o tempo, quando passar aí 5, 10 anos, a gente olhar para trás, nós vamos ver que era algo que estava no meio.
Por quê? Porque a verdade está sempre no equilíbrio. A outra pérola, que foi deixada como legado pelos sábios do tempo de Luxor, foi: conheça a ti mesmo e assim conhecerá Deus. Desde aquela época até hoje, reflexões sobre esse legado 2 e falando filosoficamente e teologicamente, podemos entender que o corpo humano é um jarro que contém Deus. Fica tranquilo, eu não vou aqui falar de religião, não que isso não seja importante. Não é a proposta da nossa conversa. Mas eu estou apenas criando referências para que a gente possa avançar dentro de um raciocínio lógico, partindo do princípio que você é uma pessoa inteligente e a partir do momento que eu te passar informações, você, com essas informações confiáveis, mais a sua inteligência, você vai tirar suas próprias conclusões para orientar a sua vida nesse momento e também em outros momentos pelo futuro que vem aí na vida de todos nós, não é? Então vamos lá. Vamos agora pegar o que foi falado e cruzar com o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde. Olha o que nós temos aqui a partir de 1998. Saúde é o equilíbrio biológico, psíquico, social e espiritual para que o indivíduo entre em harmonia com o meio e seja feliz. Essa é a conceituação de saúde pela Organização Mundial da Saúde. O que eu fiz? Como professor que sou, tenho o hábito de pegar conceitos aparentemente abstratos como esse e trabalhar isso um pouco mais de forma didática. Então vamos ver lá. Se você partir do princípio que o seu corpo é um círculo e que esse círculo eu vou chamar de círculo somático ou círculo do seu soma, que representa o seu corpo, eu tenho 2 círculos para fora e 2 círculos para dentro. Qual é o primeiro círculo que vem para fora? É o círculo constituído pela família, amigos e conhecidos. Esse é o nosso círculo social. Lembrando que o ser humano nasce numa família, ele é um animal social. O ser humano, ele está sempre convivendo com esse círculo social em todo o momento da sua vida, desde que nasce até a velhice e depois quando ele morre. Ele está sempre dentro desse círculo social, ok? Então isso é muito importante para nós. Derivado desse círculo social, eu tenho um outro círculo que chama-se círculo profissional. O que é o círculo profissional? É aquele círculo onde você coloca em prática aquilo que aprendeu na faculdade. Então, por exemplo, você é médico, então você coloca em prática a técnica médica. Você é dentista, você coloca em prática a técnica odontológica. Você é fisioterapeuta, você coloca em prática a técnica que você aprendeu lá no curso de fisioterapia, ok? É aquilo que nós aprendemos na faculdade. É também parte do círculo profissional gestão e mercado. O que é gestão? Gestão é otimizar os processos internos. Otimizar, tá? Tudo que você faz dentro das 4 paredes do seu consultório, da sua clínica. E o que é o mercado? É captar no mundo lá fora, ou seja, no seu meio social, os melhores clientes para você. Eu sei que você chama de pacientes, e eu estou chamando aqui de clientes. Olha bem, paciente é quando nós estamos falando de questões clínicas. E cliente é quando nós estamos falando de gestão. Então, como eu estou aqui falando de gestão, eu vou usar a terminologia cliente, ok? Bem, nós temos então o círculo somático, 2 círculos para fora e 2 círculos para dentro. Qual é o primeiro círculo que vem para dentro agora? É o círculo chamado psique, é o círculo da psique. Você poderia me perguntar, pera lá, Roberto, psique, o que é exatamente isso? Porque é de psique que deriva a expressão psicologia. A psique é a sua mente. Você tem contato aí agora com a sua mente, com essa vozinha interior que está aí dentro da sua cabeça. É a expressão da sua psique, ok?
E mais para dentro ainda, bem lá no centro, eu tenho um outro círculo que eu chamo de círculo do nous. Observe que está aí escrito com letra minúscula. O que é o nous escrito com letra minúscula? É o espírito individual. Mas o que é exatamente espírito individual, Roberto? Você deve estar aí perguntando. É mais ou menos assim. Imagine que Deus, você pode chamar de Alá, de Criador, chame do jeito que for mais confortável para você, ok? Vamos chamar aqui de Criador, para facilitar. Então, esse Criador é como se fosse uma fogueira. Aí sai dali uma centelha divina, essa centelha divina é o espírito individual. E esse espírito individual interage com a matéria e cria o soma, que é o corpo. Como o nous, ele não fala com soma diretamente, criou-se intermediando entre o nous e o soma a psique, ou seja, a mente. Assim, é como se o nous, vamos dizer assim, né, entre aspas, falasse com a psique e a psique fala com o corpo. De dentro para fora, então, nós temos 5 círculos, que eu chamo de os 5 círculos da vida. Nós temos no centro o nous, logo depois a psique, logo depois nós temos o soma, a seguir nós temos o círculo social e depois o círculo profissional, ok? Essa é a minha interpretação do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde. Quando esses 5 círculos estão em equilíbrio, em harmonia, o indivíduo sente-se feliz. Observe que a felicidade, dentro desse conceito que nós estamos aqui trabalhando, é algo muito tênue e muito sutil. É um equilíbrio no fio da navalha, ok? Bem, o que aconteceu? O isolamento social, devido à pandemia, desestabilizou o nosso círculo profissional e parte do nosso círculo social. Então, observe, o círculo profissional não existe mais. Nós não temos como colocar, como profissionais da saúde que somos, de colocar em prática a nossa técnica em nosso consultório e clínica. Tá? Não tem como fazer a gestão lá nesse momento e não tem como atuar na parte de mercado. Será que não tem mesmo? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E nós temos o círculo familiar, tá? De amigos e conhecidos, também foi detonado, que é o nosso círculo social. Sobrou a família mais próxima de você, normalmente o marido, a mulher e os filhos. Eu, por exemplo, moro aqui no meio do mato, numa casa, mas eu não posso visitar o meu pai e a minha mãe. Por quê? Meu pai está com 95 anos, minha mãe está com 85, minha mãe saiu há pouco tempo aí, coisa de menos de um mês, da UTI, ela estava em coma induzido porque estava com septicemia, e o médico considera, e realmente é, não é? A minha mãe e o meu pai como sendo casos de risco. E eu não posso visitar, por quê? Porque estão também em isolamento social. Eles lá, eu aqui. E você e a sua família, como é que está nesse momento de isolamento social? O que é que você está sentindo? Isso é muito importante dentro da conversa que nós estamos tendo aqui. Nós temos que parar e refletir um pouco. Eu não sou o capitão do navio, eu não estou lá comandando esse transatlântico, isso é um fato. Eu não tenho contato mais com meus amigos e conhecidos de forma direta, né? Só através de telefonema, do Zoom, do meio digital, da internet, não é isso? E eu estou fechado, vamos assim dizer, na nossa analogia, dentro de um camarote localizado nesse transatlântico com a minha família. Tudo bem? O que mais que me sobrou? Sobrou o meu soma, que é o meu corpo, a minha psique, que é a minha mente, e o meu nous, que é o meu espírito individual. Então nós precisamos ficar atentos e cuidar do que nos sobrou. Falando de você, do seu corpo, da sua mente e do espírito. E usar o
tempo que temos, de forma inteligente, para nos preparar para a retomada que virá assim que esse momento passar. Alguns falam, é o fim dos tempos, isso não vai passar nunca. Bem, não é bem assim. O que nós temos que fazer nesse momento é procurar manter a tranquilidade. Por quê? Porque, como eu já te citei, o medo diminui a inteligência. Aqui entre nós, eu posso te dizer que o medo nos emburrece no momento que nós mais precisamos da nossa inteligência. A humanidade já superou inúmeras crises no passado e vai superar mais essa também, com toda certeza. Falando apenas de crises parecidas com essas que nós estamos vivendo agora, vamos falar um pouquinho da pandemia de 1918, que foi considerada a mãe de todas as pandemias devido à sua letalidade. Ela foi vencida com recursos escassos. Vamos ver isso aqui? Primeiro, olha bem, em 1918, o mundo tinha em torno de 2 bilhões de habitantes. 500 milhões foram infectados. As estatísticas da época falam que, os mais conservadores, que morreram 17 milhões de pessoas. E outros dizem que esse número pode ter chegado até 100 milhões. Por que essa divergência? É porque não se tem com clareza, desde aquela época, os números da Índia e da China. Em 1918, não tinha talvez nem notícia ainda sobre vírus. Era mais um mundo ligado às questões das bactérias, tá? O agente lá infeccioso na época era tido como sendo bactérias. Vírus não se tinha a menor notícia sobre isso. Não havia na época intervenção governamental na economia. Os governos pensavam que o mercado se regula sozinho. Não tinha Organização Mundial da Saúde, tá? Ou seja, era uma situação de quase que abandono. Não é? Eu estou colocando aqui recursos escassos para não ser deselegante. O que é que nós temos hoje? Praticamente 100 anos depois. Nós temos, primeiro, a Organização Mundial da Saúde, nós temos interferência dos governos nos mercados para poder regular e evitar uma crise econômica. Isso aconteceu através, logo depois do New Deal, que foi a crise de 1928, né, que pegou todo mundo, foi uma crise essencialmente econômica, com um modelo chamado keynesiano. Nós temos hoje o mundo todo conectado e dentro dessa tentativa de atenuar a crise ou de encurtar a crise, os Estados Unidos injetaram 2 trilhões de dólares na economia, 10% do PIB americano foi injetado na economia. O Brasil, para você ter uma ideia, injetou 1,2 bilhões de reais para regular a economia, tá? Para não deixar que a crise da saúde ela vá para a economia, gerando uma nova crise. Ou seja, existe uma preocupação dos governos de fazer interferências saudáveis para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. E ainda, o mundo hoje conhece muito bem a natureza do vírus, e nesse momento, pela última informação que eu tive, nós temos no mundo 102 pesquisas buscando uma vacina. Nós já temos notícia de medicamentos, né, para combater esse vírus. Vi uma entrevista do Bill Gates onde ele falou que a Fundação Bill e Melinda Gates destinou $1 bilhão para pesquisar vacina. Ele falou que tem 7 vacinas em estudo, que em breve 2 já estarão no mercado. Então, observe que nós temos hoje no mundo muito mais conhecimento, muito mais pessoas pesquisando, muito mais intervenção em economia. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte: se a crise de 1918, que durou 2 anos, ela encerrou em 1920, que foi a mãe de todas as pandemias, não foi o fim do mundo, sem recursos, por que esse momento que nós estamos vivendo agora seria o fim do mundo? Me explique isso, por favor. Tá? Então nós temos que parar e refletir com informações confiáveis, sem medo. Isso é importante. Manter a tranquilidade. Quanto mais forte você estiver internamente com você mesmo, no seu soma, na sua psique e no seu nous,
mais preparado você vai estar para vencer os desafios externos e para identificar as novas oportunidades que sempre surgem na crise. Uma crise é como se fosse uma moeda. Moeda pequena tem cara pequeno, coroa pequena. Tem risco pequeno e oportunidade pequena. Quando a crise é muito grande, o risco também é muito grande. E isso nós estamos vendo aí na nossa frente. Ou pelo menos, basta você ligar a televisão que você vai ter a ideia de que essa crise é gigantesca, porque os noticiários, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Pintam isso com cores muito fortes. Mas se o risco é grande, é como uma moeda grande, cara e coroa. Risco grande, oportunidade gigantesca. E se você estiver vivendo uma situação onde você tem informação, sem medo, você vai ver com clareza a oportunidade que aparece em todas as crises. Nós, profissionais da saúde, entendemos do soma. Por quê? Porque nós entramos na faculdade, estudamos isso o tempo todo lá, tá? Mas para entender do ser humano pleno, precisamos conhecer também a sua dimensão psíquica, espiritual e social. Para ter o equilíbrio necessário para vencer os desafios desse momento e ter sucesso na retomada, que com certeza virá em breve, você precisa compreender o ser humano como um todo. As queixas no seu consultório ou na sua clínica, que já eram, antes do surto, fortemente psíquicas, tá? Muitas vezes você tinha que fazer o papel, vamos dizer, de um psicólogo, você tinha que ser um ombro amigo, não é? Você sabe disso, como profissional da saúde. Agora, na retomada, com certeza as pessoas estarão extremamente carentes de suporte psicológico, muito além do suporte somático, ok? Por que eu estou te dizendo isso com toda segurança aqui agora? Porque isso sempre aconteceu em crises passadas, e se você fizer uma pesquisa lá na China, na cidade de Wuhan, você vai ver que no pós-pandemia aconteceram alguns fatos interessantes. Primeiro, vamos lá, o índice de divórcios subiu 25%. Segundo, a população praticamente no seu total, de uma cidade gigantesca, você sabe que a cidade lá é quase tão grande quanto a cidade de São Paulo, eles estão vivendo um negócio que chama-se estresse pós-traumático. Isso é tratado por psicólogo, tratado muitas vezes até por um psiquiatra. Mas os psicólogos na China não estão dando conta dessa demanda. Isso vai acontecer também no Brasil, ok? E muitos dos seus clientes vão procurar você com uma queixa psicossomática. E você tem que entender dessa parte psíquica. E se você falar assim, Roberto, eu não estou preocupado com isso não, sem problema, é um direito seu. Mas aquele cliente certamente vai procurar um outro que possa dar a ele esse ombro amigo estruturado para que ele também tenha solução na sua queixa psíquica, ok? Reflita sobre isso. Eu queria aqui conversar um pouquinho com você agora sobre as Olimpíadas. Você vai, Roberto, mas o que tem a ver a Olimpíada com o que nós estamos falando? Nada ou tudo. Vamos lá? Vamos lá. Como você sabe, as Olimpíadas de Tóquio de 2020 foram adiadas para 2021. Tudo bem? Então, isso já estamos sabendo. Na sua ótica, qual é o atleta que mais vai levar medalhas para sua casa em 2021? Será que aqueles atletas que vão subir no pódio em 2021 são os mesmos que subiriam em 2020? Eu falo para você, possivelmente não. Eu vi alguns dias atrás uma reportagem onde atletas que competem em natação, um atleta em específico, morando num apartamento de 28 metros quadrados e a piscina lá fora, só que ele não pode ir lá treinar, ele está em isolamento social. A partir do momento que esse atleta não pode ir lá na piscina para treinar, ele está fechado num espaço relativamente pequeno, onde ele não tem como treinar, imagina, dentro de 28 metros quadrados, como é que eu vou treinar natação? Isso é impossível.
Qual é a chance desse atleta que possivelmente subiria no pódio em 2020 estar no pódio em 2021? As chances são muito pequenas. Pensa aqui comigo. Com toda certeza, o atleta que vai subir no pódio em 2021 é aquele que conseguir se preparar melhor no tempo adicional que ele está tendo, de um ano a mais, vencendo as incertezas, os desafios que estão sendo impostos a ele e a escassez de recursos. Aquele que conseguir superar esses desafios, esse sim vai subir no pódio em 2021. Você não concorda comigo? Esse é um raciocínio muito lógico para mim. Eu tenho certeza que ele também faz sentido para você. Pois é, isso também se aplica a você. Quem que você acha que vai ser o profissional da saúde com mais sucesso na retomada que vem daqui a pouco? É aquele que se preparar melhor e mais, apesar das incertezas que vivemos e apesar da escassez de recursos. Tá? Então nós temos que dar a volta por cima para que a gente tenha resultados e sucesso na retomada que vem logo pela frente. É sobre isso que eu quero falar com você. É isso aqui que eu queria que você refletisse comigo. Ok? Aí vem uma pergunta que você poderia estar aí fazendo. Mas, Roberto, como se preparar com inteligência para vencer mais essa crise que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, me preparar para a retomada do pós-crise? Para que eu possa falar sobre isso para você, nós precisamos, aqui agora juntos, entender um pouco mais da dinâmica da mente humana. Ok? Vamos lá. O ser humano é a única espécie do planeta que tem percepção de passado e de futuro. Na verdade, como sabemos, só existe o presente. Passado já passou e futuro vai ser ainda construído. Nós não estamos lá. Não existe passado mais e também não existe o futuro. O que existe é o presente. Ok? Mas o ser humano, diferente das outras espécies, quando ele analisa o passado e vê que nesse passado ele não se saiu bem em alguma situação, ele carrega algum trauma, alguma coisa assim, né, psicológico, o que que ele faz? Ele projeta o futuro em função desse passado. E se eu me dei mal no passado, eu logo deduzo, vou me dar mal no futuro. E isso me gera uma tremenda de uma insegurança. Essa insegurança, ela é traduzida dentro da mente do indivíduo por duas emoções. A primeira emoção chama-se angústia. O que é angústia? É um mal-estar generalizado sem causa definida. Eu me sinto muito mal, mas eu não sei por quê. A angústia é aquela emoção que é natural na criança quando nasce. Então, você imagina, a criança estava no útero materno, né? O feto, né? Estava ali no útero materno. Aí ele nasce, ele que respirava o líquido amniótico, olha, ele respirava um líquido, agora vai respirar o ar atmosférico, de onde ele vai tirar o oxigênio. Naquele momento que ele nasce, ele vai expelir o líquido amniótico que está nos seus pulmões, ok? O que vai acontecer? Entre ele expelir o líquido amniótico e entrar o oxigênio, ele tem, por alguns momentos, a sensação de morte. Ele acha que vai morrer, ok? Esta angústia, que é também conhecida como a dor da morte, é uma dor tão intensa lá na alma do indivíduo, vamos assim dizer, porque é assim também que ela é conhecida, que é muito mais dolorida, fere muito mais do que se você pegar um ferro em brasa e colocar no seu braço. A angústia dói mais. Só para você ter uma ideia da angústia, muitas pessoas se automutilam
para sentir, para que eles possam trazer a dor para o físico, para o soma, e tirar a dor do psiquismo. Então se automutila. E ainda outro aqui para você, não sei se você sabe, o indivíduo quando suicida, ele não quer morrer, ele quer ficar livre da dor, da angústia, para você ter a ideia da intensidade desta dor, ok? E o que é o medo? O medo é a mesma emoção, só que é objetal. Então a angústia, ela não precisa da presença de um objeto. Eu me sinto mal e não sei porquê. A gente fala que a angústia é pró-objetal. Já o medo, ele é objetal. O que eu quero dizer com isso? Eu estou com medo do vírus. Eu estou com medo do revólver que está na mão daquele indivíduo. A angústia e o medo, eles são emoções muito intensas. E se o corpo ficar com angústia e medo ali o tempo todo, ele não vai suportar isso. Então, o que a evolução humana fez? Fez com que a angústia e medo, então, se deslocasse, evoluísse para a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um mal-estar, também sem causa definida ou com causa definida, só que dinâmico. Na verdade, eu vou falar para você de forma mais simples. Essa emoção chamada ansiedade, ela é a mesma coisa da angústia e medo, só que angústia e medo são emoções estáticas e a ansiedade é dinâmica, em movimento, ok? Isso para simplificar. Como a ansiedade ela gera movimento, ela leva você à ação. Quando você age, tem duas possibilidades para essa ação. A primeira possibilidade é você agir de forma inadequada. Aí, quando você age de forma inadequada, aumenta a insegurança e esta insegurança faz você agir novamente, você fica preso nesse círculo vermelho, ok? E isso acaba estressando você, vai gerar um estresse em você. Observe aqui uma coisa interessante. Alguém poderá pensar assim, mas a ansiedade é sempre ruim? Não, não, não. A ansiedade é importante, porque nós podemos dizer assim, sem ansiedade eu não faço nada. Com muita ansiedade eu faço errado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a dosar a nossa ansiedade para que a gente possa agir de forma correta. Tá? Esse é um conceito importante aqui para o nosso raciocínio. O medo poderá evoluir para a raiva, lembrando a você que as pessoas, elas na verdade não estão sentindo raiva, elas estão com medo da angústia gerada pela insegurança. Passado a raiva, na hora que a raiva passa, eu me sinto culpado. Eu começo a pensar assim, mas eu não devia ter ficado com raiva, não faz sentido isso, eu me sinto culpado. Como eu não consigo conviver com a culpa, o que eu faço? Eu vou logo e culpo o outro, aquele que não está ali comigo naquele momento. Tá bem? E isso gera mais ansiedade que retroalimenta esse ciclo vermelho. A raiva poderá evoluir para a farsa, que é quando eu conto uma mentira para sair de uma situação social desconfortável, conto ali uma pequena mentira. Essa farsa poderá evoluir para a praticidade ou além, e a ação na praticidade ou além, ela vai e elimina a insegurança. Ok? Então nós temos que buscar esse caminho verde e não o vermelho. Só para que você tenha uma ideia aqui, a angústia é uma emoção que é natural no ser humano de 0 a 9 meses de idade. O medo é uma emoção que é de se esperar de 9 a 18. A raiva ela vai aparecer e é natural de 18 meses até 3 anos. A farsa é natural dos 3 anos até os 6, que é a primeira infância. E a praticidade ela vai surgir no indivíduo a partir dos 6 até os 11, ou seja, na segunda infância. Isso é algo que acontece naturalmente no ser humano. Agora, quando eu já sou adulto e eu me sinto inseguro e volto para o medo, aí já é uma situação atípica, ela já não é mais entendida como normal. Tá? Eu sou adulto, me sinto seguro, eu me sinto frustrado, e isso me traz para o medo. O que eu quero dizer aqui para você? Se eu sou adulto e sou uma pessoa inteligente, quando eu tenho medo, a minha inteligência
é a mesma inteligência de uma criança que tem de 9 a 18 meses. Você está vendo que a inteligência encolheu? Você está vendo que houve um emburrecimento? No momento onde eu mais preciso da inteligência para poder detectar as oportunidades que sempre estão presentes nas crises. Mas vamos evoluir um pouquinho mais isso aqui. Eu falei para você, então, que a ansiedade, quando ela é dosada, ela é positiva. É quando ela é exacerbada que ela é negativa. Imagine a seguinte situação. Eu sou um caçador pré-histórico, saí da minha gruta e encontrei na minha frente o quê? Um tigre de dente de sabre. O que vai acontecer comigo? Eu me sinto inseguro, fico ali ansioso, o meu organismo vai então me preparar para lutar ou fugir, tá? Eu vou ver o que é mais adequado ali, aí eu vou agir, tá bem? Se a minha ação foi inadequada, por exemplo, eu deveria fugir, não fugi, fui enfrentar aquele bicho e acabei me machucando. Aí eu voltei para minha gruta, me recuperei. Agora, eu fico assim. Toda vez que eu sair lá fora, encontro um tigre de dente de sabre, e esse tigre de dente de sabre vai lutar comigo outra vez, eu vou perder outra vez e ele pode me matar. Observe que aquele estresse que ele era agudo, que era positivo para você lutar ou fugir, ele está virando um estresse crônico, porque eu agora estou com medo, eu fico preso nesse ciclo vermelho. E o estresse crônico, ele vai fazer com que haja a queda da imunidade devido à redução dos linfócitos T e das células NK, conhecidas como natural killer, que são células de defesa do seu organismo. Então, observe, o estresse crônico, ele vai reduzir a sua imunidade num momento onde isso é extremamente importante para você ter uma imunidade adequada, porque quando reduz a sua imunidade, você passa a fazer parte do grupo de risco, como sabemos. Se você fica preso nesse ciclo aí ao longo do tempo, né, você pode ter a síndrome do pânico, por exemplo, né? O medo se transformou em pânico, isso está acontecendo muito nessa crise. O medo é uma emoção, já vamos dizer assim, o pânico é um sentimento. Qual a diferença da emoção para o sentimento? A emoção acontece na mente, enquanto que o sentimento é a somatização daquela emoção. Então, por exemplo, o indivíduo no pânico, ele pode ter a boca seca, ele pode ter, por exemplo, a mão dele fica fria, o coração disparar. Tá? Se isso aí acontece num determinado instante, pode ser entendido como pânico, mas se isso se alonga no decorrer de dias e semanas, aí você já está indo para a síndrome do pânico, que é uma coisa que precisa de tratamento urgente, ok? Mas olha bem o que vai acontecer aqui. Você vai então gastando seus neurotransmissores, vai gastando a sua energia e de repente você tem agora um quadro de depressão. Deixa eu passar aqui para você uma informação da Organização Mundial da Saúde que ela é, no mínimo, para mim, assustadora. Para mim, não sei para você. Conforme a Organização Mundial de Saúde, a partir de, foi 1980, saiu essa informação lá. 86%, olha bem, 86% da população mundial, em condições normais, sem crise, sem vírus, sem nada, já está a um passo da depressão. Por quê? Porque eles têm algo conhecido como estrutura orgânica frágil. Estrutura orgânica frágil. Tá? 86%. 13% da população que tem a estrutura orgânica normal, mas que desconhece essa dinâmica psíquica que eu estou aqui apresentando para você, acaba se somando então com os 86%. E 86 mais 3 dá 99% da população humana está a um passo de um surto psicótico. Isso sem vírus, tá bom? Isso sem a crise do vírus, sem a crise econômica. Eu estou falando aqui para você da crise do medo, que é a mais preocupante, por quê? Porque ela está dentro de você. Para onde você for, ela te acompanha. Aquele que é capaz de fazer esse ciclo, ou esse caminho verde, então é apenas 1%. E dentro desse 1%, nós temos o rei Salomão,
que, como você sabe, ele é considerado um dos maiores sábios que já viveram em toda a história humana, pelas decisões salomônicas. Ele acumulou uma riqueza tão grande que faria Bill Gates repensar se realmente é rico, tá bem? O que acontece? Você não sabe, nem eu sei, se eu faço parte do 1%, dos 13 ou dos 86. Bem, então o que nós temos que fazer? É mais seguro eu partir do princípio que eu faço parte dos 86% da população e tomar um conjunto de medidas, ou dos 13% da população e tomar um conjunto de medidas preventivas, que faz bem tanto para os 86%, quanto para os 13%, quanto para o 1%. O que nós estamos fazendo aqui é modelando esse 1% da população que faz esse caminho correto, ok? Isso na psicologia chama-se modelagem. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. A ansiedade é o excesso de futuro. A pandemia é uma das principais fontes de ansiedade porque gera insegurança. A ansiedade aumenta a vontade de comer doce. Você já viu como que as pessoas do seu lado estão ingerindo doce? É uma coisa impressionante, não é? Isso pode ser fruto da ansiedade, ok? Pode ser a ansiedade, pode ser a causa disso. Depressão é o excesso de passado, culpa, conflitos internos comigo mesmo, alimentação deficiente, falta de sono e falta de descanso pode ajudar a desencadear a depressão. Está vendo como é que uma coisa vai se somando com a outra? Ou seja, eu estou ansioso, eu estou estressado, aí eu já não durmo bem, aí eu tenho conflito interno, alimento mal, e lá vai. Estou indo já para a depressão. E a depressão é um processo químico que pode debilitar o seu sistema imunológico. A depressão é caracterizada por falta de serotonina ali nas sinapses nervosas que estão dentro do cérebro. E também, claro, diversos outros neurotransmissores. Estresse é o excesso de presente, excesso de compromissos, mas nesse momento agora é a desorganização do tempo e falta de controle administrativo. O que nós estamos vivendo nesse momento é exatamente a desorganização do tempo. Eu não sei se você já observou, às vezes termina um dia qualquer seu de isolamento social, você dá uma olhadinha para esse dia e chega à seguinte conclusão: não fiz nada de produtivo, perdi todo o meu tempo. E isso vai gerar o quê? Mais ansiedade. O estresse ele é caracterizado no corpo pelo excesso de cortisol. Aumenta também a adrenalina. E no estresse crônico tem-se o aumento da gordura abdominal, que tudo aí pode levar a diabetes. E olha bem, e eu que estava bem, já estou caminhando para o grupo de risco em função do medo. É esse vínculo que eu queria que você fizesse, não é? Que você vinculasse a crise do medo ou crise do pânico com uma situação onde o ruim vai ficar pior. Nós temos que reverter isso. É o objetivo aqui dessa conversa minha com você. Aí vem aqui uma pergunta muito interessante que você poderia estar aí fazendo. Fala, Roberto, tudo bem, eu entendi isso, estou realmente preocupado com isso. Mas como me livrar, ou como se livrar desses males que nos atormentam em vários momentos da nossa vida? E muito mais agora durante o isolamento social. Olha, eu passei uma informação ali para você que eu quero resgatar, porque ela é fundamental para que a gente encontre soluções práticas para isso. A angústia e o medo só existem no futuro. Você lembra quando eu falei que eu vivo aqui no presente, que é o que existe, aí eu lembro de alguma coisa desagradável no passado e projeto o futuro? Pois é, quando eu projeto o futuro que vem a insegurança que gera angústia e medo. Então eu posso dizer que angústia e medo só existem no futuro. Como que eu faço para resolver isso? Vamos ver algumas coisinhas práticas, tipo assim, formulazinha de bolo mesmo, coisas que você sabe, coisas de puro bom senso, mas que podem realmente fazer grande diferença para nós nesse momento. Olha aí, traga sua mente para o presente.
Pegue a sua mente e traz ela para o presente. Mas como que eu vou fazer isso, Roberto? Trazer minha mente para o presente? Basta você fazer exercícios físicos moderados. Se você fizer exercício físico, a sua mente vem para o presente na hora, durante o exercício. Aí você vai falar, Roberto, não é só aquele atleta olímpico que está morando num apartamentozinho de 28 metros quadrados, não, sou. Eu também estou num apartamento, num espaço de 28 metros quadrados. Estou aqui com a minha família, filhos pré-adolescentes, e você não imagina o que é isso aqui, meu amigo? Ah, sim, sim, eu pensei nessa possibilidade. Existe uma outra possibilidade, além de você fazer exercícios moderados. É concentrar-se numa parte do seu corpo. Mas isso aí você tem que fazer de forma planejada. Para eu não verticalizar isso aqui e não sair muito do tema da nossa conversa, e também para não alongar isso aqui de forma desnecessária, eu sugiro a você que você entre no Google e escreva lá, sim, na busca do Google. Técnicas de relaxação, que é o nome correto, ou de relaxamento, que é o que se usa muito por aí. E você vai ver inúmeras técnicas que vão permitir a você fazer isso, ok? Concentrar-se numa parte do seu corpo. Escolha aquela que for melhor para você. Por exemplo, tenho uma que eu gosto muito, tá? Depois, se você quiser me mandar um e-mail, eu te mando qual é. Mas você vai encontrar ela também lá no Google. Pega aquela que você se identifica mais, que você se sente mais confortável. Mas o importante é faça. E você vai ver, então, você trazer sua mente para o presente. Olha uma outra regra aqui que a gente esquece e ela é muito simples, tá bem? Alimente-se bem, porque um corpo saudável é essencial para dar suporte a uma mente lúcida, elástica e criativa. Evite açúcar e o excesso de bebida alcoólica. E lembre-se, no século I depois de Cristo, em Roma, existia esse ditado: mens sana in corpore sano. O que quer dizer isso? É uma mente sana, um corpo são. Mas como que eu poderia tangibilizar isso mais para você? Quer ver? Faz assim. Fique um dia inteiro se alimentando mal. Bastante bebida alcoólica, bastante açúcar. Ah, e não durma à noite não, tá bom? À noite você vai fazer uma maratona vendo séries no Netflix. Vamos ver como é que você se sente no dia seguinte. Você vai estar fisicamente destruído e a sua mente vai ficar toda nublada. Sabe por quê? A mente sadia só existe num corpo sadio. Se o corpo não está sadio, não tem como ter mente sadia. Aí, mens sana in corpore sano, ok? Aí você fala, quer dizer então, Roberto, que eu não posso tomar uma cervejinha? Olha bem, eu não falei isso, uma cervejinha não. Uma cervejinha é bom, até eu tomo. Vamos lembrar lá dos sábios do templo de Luxor, que fala que a verdade está no equilíbrio? Não estou falando nada, eu não estou falando muito. Eu estou falando o equilíbrio. Em que? Em tudo na vida. Quer ver uma série no Netflix? Vamos ver, qual é o problema? Ah, mas maratona, aí já é muito, né? Também ficar sem ver não faz sentido, você fica meio por fora, tem coisas boas lá. Ah, não posso tomar. Não, cervejinha? Não, uma pode. O que não pode é tomar 2, 3 engradados, só porque nós estamos agora em isolamento social, não é verdade? Então, é buscar sempre o equilíbrio em tudo na vida, tudo na sua vida. Se você caminhar para o equilíbrio, você se enquadra dentro daquela pérola que foi nos deixada aí pelos sábios do templo de Luxor, ok? Tenha uma boa noite de sono. Valorize o seu descanso. Veja técnicas de auto-hipnose no Google. Mas, auto-hipnose? Eu não acredito nisso, não. Deixa eu falar uma coisa com você, meu amigo. Você sabia que a hipnose faz parte de muitos cursos de psicologia no mundo inteiro? Se você acredita ou não acredita, isso não é tão relevante. Entre no Google e pesquise técnicas de auto-hipnose e você vai encontrar algumas lá. Utilize e depois você me fala o que aconteceu. Tá? Você vai dormir melhor, você vai levantar muito mais descansado usando essas técnicas. Hipnose quer dizer concentração. Se você está vendo essa apresentação minha de forma bastante concentrada agora, assim como eu estou aqui, você está num processo hipnótico. A outra alternativa para dormir é tomar tarja preta, não é? Remédio tarja preta. O grande problema em tomar remédios para dormir é que, com o tempo, nós temos também que passar a tomar remédios para acordar. Eu não tenho nada contra remédio, desde que ele seja prescrito por um médico, né, especialista. Então, por exemplo, eu estou com um problema, até mesmo
para dormir, eu não consigo resolver com a auto-hipnose, olha, eu vou no psiquiatra, ele me prescreve a medicação, é um caminho que eu tenho. Observe sempre, a verdade está no equilíbrio, ok? Mas técnica de auto-hipnose em situações normais é melhor que tarja preta, você não concorda comigo? Evite conflitos internos e externos. Conflito interno é o seguinte: eu fico preso entre um não e um sim. Eu não decido. É sim ou é não? É não ou é sim? Eu nunca decido. Isso gera um conflito interno dentro de você e esse conflito interno vai sugar a sua energia. Como é que eu resolvo isso? É sim ou é não? Decida logo. Ah, mas o logo dentro da verdade tem de luxo. Não seja impulsivo, mas também não empurre com a barriga. Tá? Nós temos que achar equilíbrio. E conflito externo é briga. Por exemplo, meu pai tem 95 anos, ele está a 25 quilômetros de mim nesse momento. Aí eu ligo para ele e aproveito e brigo com ele. Eu estou todo estressado, eu brigo com meu pai. Ah, tem motivo, porque ele me aborreceu, ele falou uma coisa que eu não queria ouvir e acabei brigando com meu pai. Tudo bem. Vamos supor, não vai acontecer, se Deus quiser, não vai acontecer isso. E nem eu vou brigar com meu pai, não é verdade? É só um exemplo. Vamos supor que o meu pai seja infectado por esse vírus. E vamos supor que o meu pai, então, como ele é grupo de risco, que ele morra. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou carregar uma culpa monstruosa pelo resto da minha vida. Porque numa briga, meu amigo, quem apanhou menos fala que venceu. E a partir do momento que eu tenho um débito emocional com meu pai, que isso gera culpa, agora eu tenho um problema de verdade. Porque essa crise vai passar. Crise de vírus vai passar, crise econômica vai passar, as crises todas passam. Elas estão normalmente fora de você, mas a culpa vai estar lá dentro de você, corroendo você o tempo todo. E se você se sentir culpado numa situação dessa, é bom que você conheça bons psicólogos e excelentes psiquiatras, porque você vai precisar desses profissionais. Aí vem a sugestão 5. Nunca fique em débito emocional com as pessoas que são importantes para você, porque é muito pior do que gerenciar problemas desse momento é ter que gerenciar o sentimento de culpa que pode surgir no futuro. Muitas pessoas acabam morrendo em função do sentimento de culpa que elas têm. É uma coisa terrível, tá? Não quero isso para ninguém, nem para mim, nem para meus amigos, nem para você, para ninguém. Então, a única forma que nós temos de resolver isso e ficar livre do sentimento de culpa é agir de forma preventiva. Aliás, você pode ver aqui as minhas sugestões estão dentro do campo da prevenção, ok? Crie rotinas saudáveis. A rotina é uma bênção porque gera previsibilidade, ordem, conforto psicológico e segurança. É mais ou menos assim. Como a minha segurança vem da minha incerteza quanto ao futuro, a rotina cria certeza. Por exemplo, não estou falando para você fazer isso não, estou dando meu exemplo, ok? Cada um tem as suas rotinas e desde que elas sejam saudáveis, todas são válidas. Eu tenho por hábito acordar 8h20 e vou dormir sempre às 23h20, tá bem? É um hábito meu, é uma rotina minha. Então eu acordo às 8. O que eu faço? Tomo café da manhã, tá? Vou responder meus e-mails, vou responder meus WhatsApp, vou ver as minhas consultorias, não é? Aí depois eu gosto de dar uma pequena caminhada, porque o lugar onde eu vivo me permite fazer isso. Eu estou em isolamento social? Sim, estou, mas a área que eu vivo é uma mata de 20 mil metros quadrados, né? Então eu posso fazer uma caminhada sem quebrar o isolamento social. Aí depois eu vou almoçar, aí depois eu descanso ali um pouquinho, aí depois é o meu horário de estudar, eu vou estudar, vou preparar meu material, né? Depois tem um lanche da tarde, aí vai, né? Aí vai. O que acontece? Se eu faço isso todos os dias, semanas a fio, eu criei rotina. Isso quer dizer que amanhã, nesse horário, eu sei o que eu vou fazer. A partir do momento que eu sei o que eu vou fazer, então isso me dá previsibilidade e gera segurança. Mas isso é verdade? Não. Isso, na verdade, não é verdade. Por quê? Porque, como disse, acho que foi John Lennon ou Bob Dylan, não sei, uma frase fantástica deles, né, de um deles, né, ou dos dois, não sei te falar aqui agora, diz o seguinte: vida é o que acontece enquanto você faz planos. Eu planejo, só que a vida é diferente, não é? Mas eu não estou aqui trabalhando com a realidade, eu estou aqui trabalhando com a percepção da realidade. Eu sei que amanhã, no meu horário de almoço, de repente há um imprevisto, eu não vou almoçar.
Não sei. Não é? Eu não sou dono do futuro, ninguém é. Mas essa sensação que eu tenho de previsibilidade é que me gera o conforto psicológico e a segurança. Dá para você entender? E é isso que eu quero. Eu quero, no momento de altíssima ansiedade, reduzir a sua ansiedade para o nível de normalidade. Não é zerar ela não, tá? Não tem ansiedade zero. Quem tem ansiedade zero é quem morreu, não é? Viva um dia por vez. Numa crise, tudo muda muito rápido. E se preocupar com o dia seguinte ou com a semana seguinte vai apenas gerar mais ansiedade. Ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, daqui a 6 meses. Absolutamente ninguém. Se você pegar o sujeito mais poderoso do mundo nesse momento, é o Donald Trump. Ele tem poder, é a maior potência econômica e bélica do planeta, ele tem todas as informações. Ele não tem a menor ideia do que vai acontecer. Tá? Se o Donald Trump não tem a menor ideia do que vai acontecer, você acha que eu vou ter condição de definir com clareza o que vai acontecer? Você vai ter? Não, nós não temos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que lembrar que 85% das nossas preocupações jamais se realizam. Isso é um estudo de universidade. Põe no Google e você vai ver as universidades que vêm pesquisando isso. 85 casos em 100 de preocupações. Pré-ocupação da mente, não é? Nunca se realizam. E quando vier uma preocupação, faça o seguinte: lembre-se de um momento em que você se sentiu feliz no passado. Tire a preocupação e coloque um momento feliz lá dentro. Funciona muito bem. Você sabe uma outra coisa que funciona bastante aqui também, que é muito legal? Você faz o seguinte: tira o horário de preocupação. Por exemplo, você fala, amanhã, de 9 da manhã até 9h10, é meu momento de preocupação. Ali eu vou preocupar com tudo, nesses 10 minutos. Mas depois também não preocupo mais nada, não. Isso funciona muito bem, porque gera segurança em você. Gerando segurança, você não fica ansioso, não é verdade? Não gera emborrecimento. Se você ajustar a ansiedade, a sua inteligência vai estar intacta, é isso que eu quero dizer. Um hábito do Japão do século X vem sendo recuperado agora no século XXI pelos psicólogos. Escreva um diário. A escrita é terapêutica. Fala, Roberto, eu sou adulto, pô, cara, eu escrever diário não é meio estranho, não? Isso não é coisa de pré-adolescente? Não, não é não. Mas se você achar que é desconfortável para você, indique para os seus filhos fazerem, é muito interessante. Você vai se ver dentro da situação, como se fosse um personagem. Você vai colocar em prática uma das técnicas mais fantásticas que eu aprendi no meu pós-graduação de psicologia, que é se ver vivendo. Você se vê vivendo o tempo todo, entendeu? Você vai começar a perceber que os problemas são pequenos quando eles são vistos em perspectiva, para trás, lá de cima ou para frente. E isso, na prática, tá? Pegar esse conceito teórico assim, ele é meio, vamos dizer, bem, como é que eu vou fazer isso? Ó, na prática, basta escrever o diário. Agora, quando você estiver escrevendo o diário, registre os fatos, mas foque também nos seus sentimentos, nas suas emoções, tá? Lembrando aqui para você, mais uma vez, que emoção é o que está na minha mente, na minha psique, e sentimento é o que eu somatizei no corpo. Então você vai escrever isso tudo lá. E ainda uma outra dica, hein? Não faça em Word, no computador, não. Isso aí tem que ser escrito à mão, a caneta, por quê? Para não ser editado. Porque a partir do momento que é editado, perde toda a validade, ok? A questão toda é o seguinte: se eu tivesse aqui agora o meu diário da semana passada, eu vou ver que as preocupações que eu tinha na semana passada, que me geravam ansiedade, não se realizaram. E aquelas que eu estou registrando hoje aqui, possivelmente também não vão se realizar, porque eu vou estar acompanhando isso. Eu vou voltar no meu diário de ontem, semana passada, mês passado. Aí eu começo a me ver vivendo como um personagem. Aí eu começo a aprender. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou percebendo que o medo pode ser meu inimigo. E a ansiedade também, né? Você vai dormir muito melhor, reduzir o seu nível de estresse e vai interagir melhor com seus amigos, com seus conhecidos, com a sua família. Olha que coisa fantástica isso aqui, tá? Ah, uma outra sugestão para você. Deixe de ouvir e ver noticiário. Eles são produzidos para vender, não para tranquilizar você. Você sabia que, devido à lei de Darwin, com certeza você sabe disso, né? Claro, porque não somos profissionais da saúde, a gente estuda Darwin, né? Lá na faculdade. Então, olha só. As duas leis de Darwin: perpetuação da espécie e sobrevivência.
Isso quer dizer que eu vou valorizar muito mais uma informação se ela for ruim. Por quê? Porque a informação ruim, a notícia ruim, me coloca em risco. E se ela me coloca em risco, eu fico atento a ela. Como eu fico atento a ela, você fica atento a ela e todos nós ficamos atentos a elas, aí vem aquelas empresas de vender notícia. Todas elas. As empresas que vendem notícia. E elas vão vender notícia o quê? Boa? Não, notícia boa não me toca, não me, não me coloca em situação de risco. Eles vão vender notícia ruim. Então aí o noticiário só tem notícia ruim. Você já percebeu isso? Um dia eu deixei de ouvir noticiário há muito tempo, mas vários fatores me levaram a isso. Mas um dia eu fiquei refletindo sobre algo que eu escutei na CBN, que eu gostava muito de ouvir a CBN. 6 horas tinha lá minuto da boa notícia. 24 horas só tem um minuto de boa notícia. Aí que caiu a ficha. Foi Roberto. Você está se envenenando, você está envenenando a sua mente com notícia ruim. Isso gera mais ansiedade, tá bem? E muito cuidado com as mensagens de WhatsApp e com os futurologistas angustiados e depressivos de plantão. 86% da humanidade sempre esteve a um passo da depressão, já te falei isso. E agora, os surtados também geram conteúdos com esse aparelhozinho aqui. E põe essa porcaria, me desculpa a expressão, mas isso é porcaria mesmo, nas redes sociais, no WhatsApp manda para você. E a imensa maioria das vezes são fakes. E eu queria lembrar para você que o excesso de informação também desinforma. Agora, quando nós temos junto o fake, aí então virou um caos total. Tá? Notícias falsas, boataria, que sempre existiu na história da humanidade, né? O nome bonito dos boatos são fakes. Então o que, que você faz? Lembre-se da verdade do tempo de Luxor. Não estou falando para ficar um alienado, não, mas também não fique super informado, não. Busque o equilíbrio, busque um lugar que você possa pegar as informações confiáveis de tempos em tempos, tá? Até mesmo porque você não é o capitão do navio e você não tem como influenciar lá de forma direta. Você tem como influenciar a você mesmo e ao que sobrou do seu círculo social, que é muita coisa, né? Claro, sobrou muita coisa, sobrou sua família. Olha que coisa boa. Faça uma oração, leia um texto ou um poema inspirador, ou escute uma música que você goste. A oração, ela eleva o nosso espírito e nos conecta com o que é divino, com o universo, com o Criador. Mas, Roberto, eu não sou desse negócio de oração, não. Sem problemas, sem problemas. Cada um acredita no que precisa acreditar conforme o momento que ele vive, ok? E a gente tem que respeitar a posição dos outros, mesmo que ela seja diferente das nossas, não tem problema nenhum. Cada um tem seu momento. Agora, se você não curte a oração, leia um poema, um pequeno texto, tá? Você vai fazer isso quando? De manhã, antes de uma situação que você acha que possa ser estressante e antes de dormir. Não vá dormir com notícia ruim, não. Você vai fazer o seu inconsciente trabalhar a noite inteira com aquele lixo que tem por aí, que não passa de lixo, tá bom? A vantagem da oração é que ela ajuda a aflorar a espiritualidade, nos dando ainda mais forças para vencer os desafios desse momento. Porque os desafios desse momento são grandes, não é verdade? Não vou falar que eles não existem, nem que são pequenos. São desafios grandes, mas que serão vencidos. E eu tenho 3 armas para poder lutar contra esses desafios. Não sou eu, o mundo inteiro. Né? Você tem a ciência. A ciência apareceu há mais ou menos 500 anos. Não vamos ignorar a ciência, não, né? Porque a vacina vem através da ciência, a medicação vem através da ciência, não é? Ou seja, nós somos seres científicos. Você é, eu sou, nós sabemos disso. Mas também nós não podemos partir do princípio que a única fonte de conhecimento humano seja a ciência, e seja a limitação, porque tem a filosofia, que é uma outra fonte de conhecimento riquíssimo. A filosofia no Ocidente apareceu com Sócrates há 2.400 anos atrás, mais ou menos. Né? Então você vê que enquanto a ciência tem em torno de 500 anos, a filosofia tem 2.400. E nós temos ainda a teologia, que apareceu com o próprio ser humano no planeta Terra. Então são 3 fontes de conhecimento: conhecimento científico, conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. E ao contrário de que muitos dizem por aí, esses 3 conhecimentos convergem entre si, eles falam entre si, eles não divergem, não. Se não me engano, foi Pasteur que disse
que pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. É disso que eu estou falando, tá? De muita ciência, muita filosofia e muita teologia. A partir do momento que eu busco toda essa área de conhecimento para vencer os desafios que estão pela frente, com certeza serão vencidos. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E eu estou aqui recorrendo sempre, não se esqueça, por favor, da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é o equilíbrio biológico, psíquico, social e espiritual. Nós já falamos isso lá na fundamentação da nossa conversa, logo no início. Apenas aqui lembrando. Curta bons momentos com a sua família. Né? Se você agora tem tempo, é o momento de um filho seu conhecer melhor o outro, os filhos conhecer melhor os pais conhecer melhor os filhos. Né? São momentos que podem ser fantásticos. Fantásticos essa convivência, né, que está sendo possibilitada agora. Até mesmo porque nada é mais importante e precioso do que a sua família. Tudo gira em torno da família, não é? E ainda sobre a família, eu queria falar com você antes de avançar. Para conviver bem em família e em isolamento social, tem uma palavra mágica, tá bem? Chama-se paciência. Tenha paciência. Com paciência você consegue superar esse desafio com a família, às vezes num espaço pequeno. Tá bom? Não é fácil, mas é possível. Bem, agora que já cuidou de você mesmo, da sua família, né? Porque o objetivo dessa conversa até agora foi isso, para que você esteja bem, para que as pessoas à sua volta, que a sua família também estejam bem. Isso é importante, né? Como se preparar para o que virá depois que a tempestade passar? Vamos dar um passo? Vamos além? Então vamos lá. Primeiro, leia bons livros. Você certamente tem livros fantásticos que estavam aí para ser lidos, assim como eu também tenho. A gente nunca achou tempo para isso. Esse é o momento. Se você organizar seu tempo, é o momento de ler bons livros. E faça bons cursos online. Olha, estão aparecendo cursos online fantásticos. Tem coisa ruim? Tem, sim, mas você vai ter a capacidade de fazer o discernimento. Né? Não estou falando para pegar o que tem de ruim na internet, não. Tudo na vida tem um lado bom e ruim. Vamos buscar bons cursos online. Utilize o tempo livre que tem nesse momento para se preparar de forma inteligente para a retomada que vai acontecer daqui a pouco. Quando? Eu também não sei. Não sei. Donald Trump não sabe, eu também não sei. Quando vai ser? Daqui a pouco. Vamos usar esse tempo para nos preparar bem. Assim como os atletas que vão subir no pódio em 2021 nas Olimpíadas de Tóquio. Eu tenho aqui um curso que nós estamos lançando. Se você gosta desse tema, tá bom? Estou só informando. Se você achar que é interessante para você, nós estamos criando um programa online que chama-se Naturalmente. Tá? Naturalmente. É um curso de psicologia aplicada para o seu consultório, para a sua clínica, para a sua vida. Esse momento que eu estou aqui falando com você, eu estou com um foco, como você já percebeu, muito mais em gestão de vida do que gestão de consultório e de clínica, que também são importantes. Mas aqui eu estou focando em gestão de vida, por quê? Porque esse momento é o tema, né? É o que mais precisamos. São 4 encontros, cada encontro tem 2 horas e meia. Você vai ter 3 super bônus. Um dos bônus você vai ter 2 horas e meia ao vivo, tá? Esse programa é todo ao vivo. Você vai ter 2 horas e meia com a psicóloga do Grupo Caproni, onde você poderá interagir, trocar informação, tirar dúvida. A psicologia, eu considero que é a ciência do momento, né? Porque ela ajuda a gente a entender e a superar esses desafios. Então, nós vamos ter uma psicóloga muito competente, um grande ser humano com você durante 2 horas e meia. É um bônus, né? Coletivo, tá? Você poderá fazer individual também, se quiser. Nós teremos outro bônus que eu vou ter, o vice-presidente do Grupo Caproni, que é o Múcio Moreira, ele vai falar para você sobre espiritualidade durante 2 horas e meia. Você vai amar. Por que eu falo isso para você? Porque todo mundo que vê ama essa apresentação dele, onde ele vai falar um pouco mais sobre o nous. Né? Não é coisa chata, não, fica tranquilo. Ele tem uma didática fantástica. E mais um bônus, que é o Vencendo a Crise, que é o que eu estou aqui falando para você num e-book escrito. Tudo bem? São 10 horas que poderão mudar a sua vida pessoal, familiar, social e profissional para sempre. Se você
achar que esse programa é interessante e quiser fazer, depois você me fala, tá? Nós estamos, dentro de alguns dias, nós iniciamos já as inscrições, serão turmas bem pequenas, apenas de 10 pessoas, para que a gente possa interagir, para que a gente possa realmente entregar aquilo que é prometido, ok? Nós estamos lançando também um curso que eu estou chamando de Consultório e Clínica de Sucesso 2.0, Teoria e Prática. É um curso também online, né? Nesse momento é online. E quanto que o naturalmente é ao vivo, esse ele já é gravado, ok? Parte dele é gravado. Serão 34 aulas gravadas com 10 horas de duração, onde nós vamos falar lá. Vamos ver o que nós vamos falar. Vai ter uma apresentação minha sobre gestão e mercado. Nós vamos ter uma apresentação da Jaqueline, que é especializada em equipe. É muito importante você estar preocupado com a equipe nesse momento e como é que motiva, né? Motivação, como é que eu motivo a minha equipe, motivo a mim mesmo. A Jaqueline é simplesmente fantástica, eu sou fã do trabalho dela. Ela é um ser humano incrível, com conhecimento fenomenal. Tá? Ela é vice-presidente do Grupo Caproni na Europa, para você ter uma ideia da importância dela para o nosso grupo. Vamos ter também uma apresentação de marketing digital. Então, a minha, Jaqueline, marketing digital, comunicação com o mercado, né? São formas interessantes de se trabalhar as questões que nós estamos vivendo agora, de como comunicar com o mercado nesse momento, também depois. E nós vamos ter um treinamento com 12 aulas só para recepcionistas e auxiliares. É isso que vai compor, então, essas 34 aulas. E você vai ter ainda mais 5 workshops ao vivo. Vai ter um comigo, então um workshop comigo ao vivo, um com a Jaqueline, um com a Haroldo, que vai falar marketing digital, um com a Suelena, né? Eu esqueci de falar da Suelena, que é também um show de conteúdo, de profissional. Ela vai falar sobre ambiente amigo e arquitetura de consultórios e clínicas. E também 2 horas ao vivo com a Simone Carvalho, que é a psicóloga voltada para treinamento de equipe, ok? Então, são 10 horas gravadas de aula e são 10 horas gravadas desculpa, 10 horas gravadas de aula e 10 horas ao vivo, ok? Você vai fazer o check-up organizacional, se é que ainda não fez. Esse check-up vai te dar direito ao diagnóstico resumido. E nós vamos avaliar esse diagnóstico resumido também com você, para que você entenda a situação do seu consultório, da sua clínica nesse momento. Nós estamos montando também um grupo de mentoria. Tá? O grupo de mentoria é um grupo pequeno, é um curso online ao vivo, ele também tem 10 horas, são 2 horas e meia numa semana, depois mais 2 horas e meia, mais 2 horas e meia, mais 2 horas e meia, fechou em 10 horas. Ele é todo comigo, tá? Todinho ao vivo. Você vai fazer também o check-up organizacional, só que agora vai gerar o diagnóstico completo e um plano de ação personalizado, te dá um passo a passo para você sair do momento que você está e retomar, entrar no mercado com força total, tá bem? Esse já é específico de gestão e mercado, que é a área de atuação do Grupo Caproni já há 25 anos. Aí você poderia estar pensando assim, Roberto, hein? Você me falou um punhado de coisa aí que acabou que me confundiu. Afinal, qual é o melhor programa para você? Né? Você deve estar aí pensando. Vamos conversar sobre isso? A gente está aqui para ajudar, tá bem? Para orientar você no que você precisar. Não só nesse momento de travessia, depois também. É o nosso trabalho. Nós queremos bons clientes. Queremos ter pessoas assim como você com a gente, tá bem? Esse é meu WhatsApp. 31 99350 4321. Ele está no ar 24 horas por dia, tá? Todos os dias. Ou eu estou atendendo nesse WhatsApp diretamente, ou alguém da minha equipe, tá bom? Sempre que você mandar uma mensagem por lá, você vai receber a resposta rapidinho. E a gente está aí para te ajudar no que você precisar, independente de qualquer coisa. Olha essa outra opção que eu estou te apresentando aqui. Harvard, que é possivelmente, se não for a melhor, né? Está entre as melhores do mundo já há muito tempo, né? Está disponibilizando cursos gratuitos em português para esse momento de isolamento social. Então, olha para você ver a quantidade de alternativa que você tem de coisas boas para você usar o seu tempo de forma inteligente, fazendo, por exemplo, cursos pela internet, online, né? Por falar em internet, a teleconsulta, que ela
vem assim, ela entra, sai, fala pode, não pode, ou seja, existe uma pequena polêmica em volta da teleconsulta, pelos órgãos que regulamentam. Eu queria falar para você a questão, né? Nesse momento, não tem outra alternativa para muitos profissionais. E se é um modelo adequado para você, esse é o momento. E eu falo uma coisa com você, viu? Ela não vai voltar à situação do passado de não pode mais. Einstein dizia que uma mente, quando se expande, jamais volta à sua posição de origem, porque isso vai passar a ser uma necessidade do cliente e uma necessidade do profissional da saúde, ok? Agora, e vem aí um detalhe muito interessante. E a teleconsulta pode ser também uma solução interessante para equacionar os seus casos de retorno. Nos meus cursos, por exemplo, de gestão de mercado, sempre tem lá um médico, Roberto, e o retorno? É legal, não é? Devo fazer, não devo, cobro, não cobro? Há sempre uma polêmica em torno disso, não é verdade? Agora você tem aí uma ferramenta que eu falo para você. Ela é poderosa em muitas especialidades da saúde, mas ela vai ser bem mais poderosa nos casos de retorno. É uma questão para você refletir. Existem, claro, alguns aspectos que devem ser considerados. Então é importante você considerar os aspectos tecnológicos e legais, tá? Isso vai implicar num software para controlar, tem aspecto legal, para que você não fique vulnerável lá na frente, né? Senão eu resolvo um problema aqui e crio um problema lá na frente. Então é importante você ter suporte no aspecto tecnológico e legal. Se você tiver pessoas com quem você possa conversar, que seja da sua confiança, né? Pessoas que sejam da sua confiança, que possa te orientar na parte tecnológica e legal, ótimo, já está resolvido. Se você não conhece ninguém na área tecnológica, de teleconsulta, e muito menos no aspecto legal, faça contato comigo através do meu WhatsApp, que eu coloco você em contato com essas pessoas. O Grupo Caprone tem parceiros, pessoas muito competentes, pessoas responsáveis e sérias, que poderão orientar você tanto no aspecto tecnológico, envolvendo software e outras questões, como no aspecto legal. Ok? Aí, isso, vamos dizer assim, nós queremos ajudar você nesse momento de travessia. Lembre sempre disso. Agora que você está bem, agora que resolvemos essa parte, né, que já foi colocada, telefone para seus amigos, conhecidos e principalmente seus clientes. Mas, lembro mais uma vez, estou insistindo nisso. Somente faça isso quando estiver se sentindo bem, levando para eles segurança, tranquilidade e conforto psicológico. Você vai fazer com eles o que eu estou fazendo aqui com você. Tá? O meu objetivo nessa conversa é levar para você segurança, respeitando a sua inteligência, isso é fundamental, tranquilidade e conforto psicológico. Faça a mesma coisa com as pessoas que estão à sua volta, não é isso? Com o seu meio social. E também com a sua família, hein? Já falamos disso. Não é o profissional da saúde falando para um paciente, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas um ser humano falando para outro ser humano, de coração para coração. Sabe como é que chama isso em gestão? Que é o meu trabalho do meu dia a dia? Agregar valor pelo afeto. Olha só no que isso implica. Primeiro, você vai estar propagando ideias positivas. Seja solidário e se mantenha na mente dos seus clientes ao mesmo tempo. Você está sendo solidário e se mantendo na mente dos seus clientes, inclusive de clientes potenciais, se for o caso, ao mesmo tempo. Se posicionar e ficar por perto é uma estratégia vencedora em qualquer momento, mas ainda em tempos de isolamento social e de insegurança. Lembre-se de que quem não é visto não é lembrado. Ok? Reflita aqui comigo um pouquinho mais. Um profissional da saúde é uma celebridade, é um líder local. O que é celebridade? Celebridade é quando muita gente conhece você e você não conhece todo mundo. Tá bem? Pensa assim, você é médico, você é um profissional da saúde numa região, ou num bairro, ou numa cidade. Praticamente todo mundo ali conhece você, daquela área de influência sua. E você não conhece todo mundo. Então você é uma celebridade, porque muita gente te conhece e você não conhece todo mundo. Agora, se preparando e tomando esses cuidados consigo mesmo e com os outros, você vai reforçar ainda mais os seus relacionamentos e a sua imagem positiva no mercado.
Você vai estar sendo altruísta. O que é altruísmo? Bem, nas relações entre seres humanos existem 3 possibilidades. Egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é tudo para mim e uma banana para você. Tudo para mim, banana para você. Aí eu penso assim, bem, o que vai acontecer com o egoísta? Quando eu sou egoísta, eu ganho, o outro perde, eu ganho, o outro perde. Esse que perde, corta a relação comigo. E eu, com o tempo, vou virar uma ilha. Como o ser humano não é uma ilha, e muito menos um profissional, o que acontece? Eu vou me complicar. O grande problema do egoísmo é o efeito colateral dele, tá bem? O isolamento. É isolamento social mesmo. Não é esse imposto pelo vírus, não. É imposto pela sociedade, que é muito pior. Porque esse que nós estamos vivendo vai acabar, o outro só aumenta. Aí a gente pensa assim, não vou ser egoísta não. Não, eu sou médico, eu sou um profissional de saúde, o egoísmo não tem a ver comigo. Aí então você vai ser o quê? Ingênuo. Vai lá para outro extremo. O que é ser ingênuo? Ser ingênuo é o seguinte, o outro ganha, eu perco. O outro ganha, eu perco. Aí quem corta a relação com o indivíduo sou eu. Observe que no egoísmo, a relação eu ganho, você perde. Ou na ingenuidade, que é a relação eu perco e o outro ganha. Essas duas possibilidades degeneram para o perde-perde. É ruim para todo mundo. Lembre-se mais uma vez, eu não quero ser chato não, mas lembre-se mais uma vez da verdade está no equilíbrio, dos sábios do tempo de Luxor. Egoísmo é um extremo, ingenuidade é outro. Tem que buscar o meio termo que é o altruísmo. O que é o altruísmo? Altruísmo é eu ajudo você, você fica bem, e você agora que está bem me ajuda. Isso é altruísmo. E esse é o momento para você ser altruísta, ser solidário. E tem um outro aspecto acontecendo que nós devemos considerar que é fantástico. Esse é um momento muito especial para os profissionais da saúde que estão sendo considerados, e com razão, verdadeiros heróis em todo o mundo, porque é a linha de frente de combate com o vírus. A saúde que estava posicionada aqui foi lá para cima. Você agora está do lado dos bombeiros, que são heróis. Quando você liga para um conhecido, quando você liga para um cliente seu, para levar para ele segurança, tranquilidade, conforto, solidariedade, perguntar como é que você está tudo bem com você, está tudo bem com a sua família. Você só pode fazer isso se você estiver bem, não é? Por isso que a gente vem trabalhando dentro desse roteiro que eu aqui apresentei para você. Então, quando você liga para um cliente, é como se um bombeiro ligasse para mim aqui agora. O bombeiro liga para mim e fala, Roberto, eu sei que você mora no meio do mato, você está tendo algum problema aí, olha, se você tiver, eu sou aqui do Corpo de Bombeiro, vizinho aqui, estou aí para te ajudar, conte com a gente, tá? Nós queremos saber se está tudo bem com você. Eu vou pensar assim, meu Deus, um bombeiro me ligou, o bombeiro é herói, o herói me ligou. E eu vou ficar bem, eu vou me sentir muito bem com isso. Quando você liga para o cliente, você vai fazer o mesmo efeito. Ele está num momento de insegurança, ele está com medo. E você levando paz, tranquilidade psíquica para ele, né? Tirando esse medo do psiquismo dele, o que vai acontecer? Ele vai pensar, puxa vida, o herói está me ligando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca mais na vida vai ver esse indivíduo longe de você, porque ele vai querer estar sempre perto de você. Ele será o seu melhor cliente. Ele vai indicar para você todos os amigos e conhecidos deles. E a retomada vai ser maravilhosa para você. Tá vendo como é que eu consigo resolver questões aparentemente ambíguas e contraditórias dentro do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde? É só uma questão de interpretação, na verdade. Madre Teresa de Calcutá, que agora é uma santa, tinha como missão de vida isso que está aí. Todo aquele que interagir comigo sairá melhor do que quando chegou. Altruísmo, é isso. Você tem que colocar o seguinte, interagiu com você, vai sair melhor, vai sair para cima, vai ficar alto astral. E as pessoas vão lembrar de você dessa forma, tá? Bem, resumindo para você tudo que foi falado até aqui. Tem uma crise? Sim, tem. Tem sim. Não é? Nós estamos vivendo, como eu te falei, a crise do vírus, que é da saúde, a crise econômica, que diz que vai haver por aí, está certo que está tendo intervenção governamental para poder regular isso. Nós temos a crise do medo e temos, por pano de fundo, uma crise política, né? Você já deve ter percebido. Mas olha só, crise política, nós já vivemos isso há muito tempo, isso não é mais novidade para ninguém. Novidade é se não houvesse isso, né? Tem a crise. Ok, tá aí.
Quanto maior a crise, maior o risco. Mas também é maior a oportunidade. A questão é que se você está despreparado e com medo, você foca no risco. Só isso, só fala do risco. É o tempo todo. Não tem espaço para oportunidade. Mas se você estiver preparado e sem medo, o seu foco vai para a oportunidade. Quanto maior a crise, eu já te disse, maior o risco, mas maior também é a oportunidade. Então nós temos que focar na oportunidade. Eu não estou falando para ignorar o risco, não. Eu estou falando para você dar a dimensão correta para o risco. Superdimensionar o risco e viver em pânico, isso não faz o menor sentido. Vamos dimensionar o risco, vamos dimensionar a oportunidade e ficar atento para as oportunidades que estão por aí, que são inúmeras. Quer ver? O momento está gerando um negócio que chama-se demanda reprimida. Quem em gestão conhece, eu conheço e eu explico e ensino para os meus alunos como sendo demanda reprimida. O que é demanda reprimida? Imagina essa represa aí, essa água está reprimida, ela está presa. Represa está represando a água. Aí é como se a água fosse uma demanda reprimida. A água, ela está sendo reprimida ou ela está sendo represada por esse paredão aí, que é uma usina, né? Aqui nós temos um paredão de concreto, ok? O que acontece? Aqui no mundo nós estamos vivendo, esse paredão de concreto aí está sendo representado pelo vírus, ok? É o vírus que está gerando essa demanda reprimida, porque nós estamos em isolamento social. Se você mantém a tranquilidade e estiver preparado para o que virá na retomada, você vai ter muita oportunidade. Porque olha só, nós estamos tendo nesse momento necessidades e desejos reprimidos de mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. A população inteira do Brasil nesse momento está vivendo isso. E essa será a maior oportunidade do século para todo aquele que souber se reinventar, sair da mesmice. Porque, olha só, na hora que essas comportas abrirem, ou seja, na hora que for falar o seguinte, não tem mais isolamento social, podem circular à vontade, as pessoas vão fazer aquilo que elas não podiam fazer. Por exemplo, deixa eu dar um caso aqui bem concreto. Eu tenho uma irmã que tem um canal de dente para fazer. Ela não pode fazer agora. O dentista não atende, ela está em isolamento social, tá? Ela não vai lá fazer agora. Mas ela vai fazer logo depois que vier a retomada. Eu tenho amigas, mulheres, que falam assim, a primeira coisa que eu vou fazer na hora que acabar o isolamento social, eu vou pintar meu cabelo, eu vou fazer botox, eu vou fazer cirurgia plástica. Todo mundo pensando nisso. Eu tenho pessoas conhecidas, Roberto, meu maior sonho nesse momento é comer uma pizza. Tudo isso é demanda reprimida. Aí abriu as comportas, tá bem? Não tem mais isolamento social. Aí o que vai acontecer? Vem aquela quantidade enorme de água na hora que abrir as comportas dessa represa. Uma quantidade de água enorme, não é isso que a gente espera quando abre com a porta da represa? Então, quando passar a crise e essas comportas se abrir, nós vamos ter dois tipos de indivíduo. Nós temos aí você despreparado, que será levado, varrido literalmente pela força da correnteza, que nem vai saber o que aconteceu com você. Aí você vai sair de uma crise global, que o mundo inteiro está canalizando esforços para resolver, e vai viver uma crise individual, que é você e Deus. Tá? É você e Deus que tem que resolver suas crises individuais. Né? Aqui não, é uma crise global que, além de Deus, nós temos governantes, nós temos cientistas, nós temos tudo. Lá não, lá você vai estar sozinho. No pós-surto, você volta a estar sozinho outra vez. E se você entrar numa crise ali, aí você vai ver o que é crise. Então você não pode estar despreparado, porque se você estiver preparado, em vez de você ser levado pela enxurrada, pela água, você vai surfar nisso. É isso que eu estou falando. Saia da mesmice e se reinvente. O que é mesmice na saúde? Mesmice na saúde é dentista falando de dente. Você aguenta isso? O dentista sai para um dia dos namorados. Vai jantar com a namorada ou com a mulher, só fala de dente. Parece que só vê dente na sua frente, porque lá na faculdade falou dente, a realidade dele é dente. Esquece dente, meu amigo. Dente é importante. Você tem que olhar o ser humano pleno. O ser humano pleno é muito mais que dente. Aí você fala, Roberto, eu não sou dentista, não, eu sou cardiologista. Pois é, meu amigo, cardiologista que só fala de coração é a mesma coisa do dentista que só fala de dente. Nós temos que pensar de forma mais ampla. Não podemos fazer mais do mesmo, esquece isso, nós temos que nos reinventar, nós temos que pensar no ser humano pleno.
conforme orienta a Organização Mundial da Saúde desde 1998, hein? Está fazendo já mais de 2 décadas. Essa crise tem dia e hora para acabar. Isso é certo. A cada dia que passa, o fim da crise fica mais próximo. Por exemplo, vamos supor que essa situação dure mais 10 dias. Essa crise do vírus de isolamento social. 10 dias, tá bom? Aí, Roberto, você é otimista demais. Fica tranquilo, eu sou otimista sim, mas é só um exemplo. Se passou um dia, agora só faltam 9. Passaram 2 dias, agora faltam 8. O que eu quero dizer para você é que ela tem dia e hora para acabar. Ah, Roberto, eu sou mais realista. Ela não passa com menos de 100 dias. Tudo bem, vamos tomar a sua referência aqui como base. Que sejam 100 dias. Passou um, falta 99. Passaram 2, falta 97. Passaram 2, falta 98. Passaram 3 dias, falta 97. O que eu quero te dizer é que a cada dia que passa, o fim da crise fica mais próximo e a retomada vem. Tá? E nós temos que estar preparados para essa retomada. Porque crise é travessia. É momento de aprendizado e crescimento. A vida vai voltar ao normal daqui a pouco, mas de uma maneira diferente da que estávamos acostumados antes do surto. Vai ser um outro padrão de normalidade. O mundo vai se reconfigurar e o novo cliente emergente da crise será muito mais exigente. Por que isso? Todos nós sabemos que na crise as pessoas caem um nível na pirâmide social. Por exemplo, quem é A++, vira A+. Quem é A+, vira A. Quem é A, vira B2+. Quem é B2+, vira B+. Quem era B+, vira B. Né? Quem era B, vira C2+. É o que eu quero te mostrar, que cai um nível, não é isso? O que vai acontecer? Possivelmente o cliente que você atende, alguns você vai perder. Porque eles caíram um nível na pirâmide social e não conseguem pagar o que você cobra. Mas outros que estão acima vão descer. Da mesma forma, com a mesma dinâmica. E você vai passar a atender um cliente muito mais exigente porque ele tem um gosto aprimorado. É isso que eu estou falando. O cliente vai ser muito mais exigente e ele ainda vai querer viver a vida que sempre sonhou viver, porque ele viu a morte nos olhos. Será que viu mesmo? Que medo. Bem, será que ele viu a morte nos olhos? Não, ele não viu a morte nos olhos, mas ele pensa que viu por causa do medo, então se ele pensa que viu, então ele viu. Ele vai ser muito mais exigente, ele vai querer muito mais em função do dinheiro dele. E precisamos estar preparados para superar as expectativas desse novo cliente. É isso que eu estou te dizendo. Para se preparar, primeiro cuide de você. No aspecto somático, psíquico e espiritual. Cuide da sua família que está em volta de você. Logo a seguir, cuide de seus clientes no plano psíquico. Mantenha-se presente na mente deles. Os passos seguintes são gestão, mercado do seu consultório, da sua clínica. E se for o caso, aproveite e se prepare tecnicamente também. Né? Esse é o momento para a gente se preparar. Para encerrar, eu queria deixar aqui para você 2 frases para reflexão. Eu gosto muito dessa frase do Luiz Fernando Veríssimo, que é o escritor. Ele fala: o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Eu te pergunto, como é que você está encarando a vida nesse momento, que vai fazer diferença no seu futuro? Mas tem uma outra forma de colocar essa frase que eu gosto mais ainda. Da simplicidade dela, e da beleza e da profundidade dela. Veja aqui comigo. Não importa o que fizeram comigo. Importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. É o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo. É isso que importa. É isso que vai mostrar a diferença entre um psiquismo saudável e um desequilibrado. O mundo está mudando para uma nova direção. Como eu entro nesse novo fluxo? Como eu me adapto a esse novo mercado sem perder a minha raiz, a minha essência, as minhas crenças e os meus valores, que são tão sagrados para mim? São perguntas que nós temos que nos fazer nesse momento. E aqui entra o meu presente para você para te ajudar a equacionar isso. Eu prometi para você logo no início que haveria uma surpresa, um presente aqui no final. O Grupo Caprone trabalha no dia a dia com gestão do seu consultório, da sua clínica. E nós estamos falando aqui de gestão de vida, que também isso é importante, né? Porque se a gestão da vida ela vai ruim, não tem como fazer gestão de consultório, não tem como fazer gestão de clínica, não tem como ir para o mercado, né? Para onde eu vou, eu levo um pouco do que eu sou. Se dentro de mim está tudo ruim, para onde eu vou, eu só vou levar desgraça. Então eu tenho que cuidar primeiro de mim, não é? Essa que é a nossa proposta aqui. O que eu tenho para você? Nós desenvolvemos
uma ferramenta que chama-se Check-up Organizacional. É exclusivo do Grupo Caproni. Nós levamos 25 anos de trabalho para chegar nisso, tá bom? 25 anos trabalhando para poder chegar nisso aqui. E chegamos, depois de muito trabalho. Esse check-up são 100 perguntas que você responde. De múltipla escolha, a imensa maioria delas, né? Coisa simples de você marcar lá. Aí você vai lá e marca. Aí eu vou ter o diagnóstico do seu consultório, da sua clínica e também da sua vida, do mercado. Eu vou ter um diagnóstico 360 graus de você. Eu pego esse diagnóstico, faço uma análise dele e monto para você o que chama plano de ação. Plano de ação é como se fosse uma receita médica. É igual uma receita médica. Aí você vai, toma a medicação ou implementa aquilo que foi proposto, aí você tem os resultados desejados. Se você conhece as suas forças e fraquezas, você poderá atuar sobre elas. É essa a lógica que nós temos aqui. Eu estou oferecendo para você o diagnóstico, o check-up é o completo, tá? Mas o diagnóstico é resumido. O diagnóstico completo são 11 páginas e o diagnóstico resumido são 3 páginas. Eu estou oferecendo para você o diagnóstico resumido de graça, para ajudar você a atravessar esse momento. E sair lá na frente forte, sair lá na frente vitorioso. Ok? E você ainda terá até 1 hora com um dos nossos consultores para analisar os seus resultados. Porque vem gráfico, vem análise, então é importante que tenha alguém especializado ajudando você a analisar isso, tá bem? Basta você entrar no grupocaproni.com/checkup, já está tudo prontinho lá para você fazer. Você vai agendar o horário que você quer que o consultor ligue para você. Vamos agendar previamente, né, o momento desse encontro. É totalmente gratuito, ok? E eu queria encerrar essa apresentação falando com você o que está aqui. Conte comigo e com toda a minha equipe. A gente está aqui para ajudar você nessa travessia e nos momentos futuros que virão pela frente. Tá? Sempre que você precisar. Se você precisar fazer contato comigo, nós temos aqui algumas opções. Você pode entrar lá no grupocaproni.com, lá você pode me mandar um e-mail, lá você pode me mandar o WhatsApp. Você tem aqui também meu Instagram pessoal, tá? Eu estou te passando o meu pessoal, que é @Roberto Caproni. E você tem aqui o WhatsApp, né, que eu já te passei, mas passo aqui mais uma vez, que é o 31 993 50 4321. Está aí para você usar, sempre que precisar, em qualquer momento. E eu queria te dizer, cuide-se, fique bem, que nós vamos nos ver em breve, lá depois da travessia, comemorando a sua vitória. Grande abraço, foi uma satisfação muito grande estar aqui com você. Até mais. Tchau.